O Dante Alighieri tinha uma placa na porta do inferno, tá? Deixe aqui todas as suas esperanças. Se a gente olhar a placa que tem na porta da Tênis, a deusa grega da justiça, ou da Justiça, a deusa humana da justiça, nós vamos ver lá. O objetivo é não deixar impunes os crimes e não punir inocentes. Ora, a proposta do Lula, que é política, é de passar pano. Passar pano. Atenção, e vai ficar barato tudo que o Toffoli fez? Ele tira uma licença, frauda dizendo que o estado de saúde não tá bem, então frauda isso, arranja lá um atestadozinho de alguém que vai coautor nessa fraude. De repente ele resolve que é melhor se aposentar com todos os proventos da magistratura, hein? Não vai ser proporcional ao tempo. E o juiz de Mangaratiba vai pular, falar, opa, estão querendo tirar minha aposentadoria aqui, compulsória e proporcional. Então, o que o Lula está fazendo é passar o pano. Politicamente, ele está agindo bem. Ele tem aí as suas mágoas com o Toffoli, a gente lembra o caso que o Toffoli, nem direitos humanos, ele respeita o caso do falecimento do irmão do Lula. É um sujeito que já não tinha condições para ingressar na magistratura. Ele tem um depoimento, não sei se vocês lembram, logo, a primeiro depoimento dele, que foi no encontro da Uni, onde ele elogiou um colega que sumiu com os autos, desapareceu dos autos. Ele tem que fazer um contorcionismo para dizer que ele não estava aplaudindo aquilo. Então ele começou mal, andou mal, ele não sabe distinguir o que é um contrato, o que é uma delação premiada. É um contrato, essa é a natureza jurídica. No mundo inteiro é isso. Ora, o contrato faz lei entre as partes. Alguém que confessa nesse contrato que esses bens foram objeto de crime, como é que ele pode? O processo está anulado, e daí? Mas o contrato está em vigor, é vigente. Como ele pode determinar levantamento de dinheiro e entregar na mão daquele que confessou? Quer dizer, ele não tem conhecimentos jurídicos básicos, ele atropela tudo. E esse sujeito tem até um livro onde o atual relator faz aí uma introdução, uma coisa laudatória dos 10 anos de judicatura do Toffoli no Supremo. Então, está tudo errado, mas se vai passar o pano num momento que não se pode passar o pano. Por quê? O presidente do Supremo me parece um Rolando Lero. É o homem do lero-lero, do discurso, mas na prática ele assina um elogio ao Toffoli naquela sessão, Flávia, naquela sessão secreta. Ele foi beatificado, teve a glória dos altares da imoralidade. Tá? Então, o Fachin vem com um código de ética sem sanção. Não, para autocontenção, o que adianta disso? Então, qual é a situação que se deve viver? Primeiro lugar, acordar o Gonê, né? Acordar o Gonê, ele está dormindo, tem que acordar ele e falar, olha, Gonê, existem aqui o quê? Indícios de crime do Toffoli, então você toma as providências, sob pena de prevaricação. E sabe como é que se resolve isso, Pedro? Quando o Procurador-Geral da Justiça prevarica, se vai, atenção, para o Conselho, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público, não estou falando do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público, por lei complementar, pode designar um procurador para processar o Procurador-Geral que prevarica, que comete crimes. Então, tem todo um caminho, quer dizer, o Gonê não está livre para ficar dormindo como ele acontece até agora. Então, tem que se tomar medidas. Então, por quê? O andar de cima, vou usar a expressão do Gaspari, o andar de cima, que é o Supremo, o que ele está fazendo no momento? Está atacando o andar de baixo.
Com o quê? Com os absurdos e imorais penduricalhos, com essa aposentadoria compulsória. Mas e se a gente aplicar essa lei orgânica da magistratura àquele que também não tem probidade, aquele que se comportou de uma forma absolutamente incorreta, o mesmo que o juiz que foi sancionado de Mangaratiba, se um ministro do Supremo cometer essas mesmas faltas, o que vai acontecer? Resposta: nada. Não vai acontecer nada. Zero. Por quê? Porque não existe o Conselho Nacional de Justiça, está topograficamente abaixo do Supremo, é uma decisão do ministro Celso de Mello, grande jurista, é um homem sério, e que o quê? Que entende que o Conselho Nacional de Justiça não tem poder. Então, o que se aplica de sanção lá? Nada. E o que o o ministro Fachin, o ministro presidente quer? Vamos fazer uma coisa de autocontenção. É um nefelibata, ele anda nas nuvens, no mundo dos anjos. Então, tudo vai muito mal. E essa decisão política do Lula vai mostrar o quê? Que vão passar o prêmio, vão passar o pano, vão dar um prêmio para o Toffoli. Flávia, depois dessa, eu quero ver, a bola é sua. Eu sou encantada com o professor, eu gosto muito dessa sua verve, professor, mas eu também, como eu vivi em Brasília 5 anos cobrindo política e justiça, né, porque repórter em Brasília cobre tudo, né? Cobre buraco de rua, Congresso, Supremo, a Câmara Legislativa do DF, enfim. Existe também uma dose de revolta, mas existe um certo cinismo, né, professor, que a gente acaba tendo que aplicar como analista político, que é o fato de que tudo isso que o senhor está falando, se existe um momento em que o Supremo esteve pressionado a mostrar algum tipo de reação e de desejo de se automoralizar, é agora. E ainda assim, claro, a reação que vem é a oposta, a de como fugir de qualquer uma dessas medidas, por quais caminhos, e inclusive em consenso, né? Essa reunião secreta que o senhor mencionou, essa sessão secreta, foi uma prova muito contundente do quanto o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia são minoria nesse desejo automoralizante e, portanto, tiveram que assinar essa nota para não ficarem 100% isolados, né? Do ponto de vista pragmático, isso tudo que o senhor está desejando me parece distante da realidade. O que hoje temos de mais próximo de possibilidade disso é o Daniel Porcaro fechar uma eventual delação, e a gente sabe que, neste caso, ele dificilmente vai delatar os juízes que o julgarão, né? Então, ainda assim, resta a Polícia Federal. Porque, como o senhor bem mencionou, a PGR nos parece um pouco... Vou ser um pouquinho mais comedida que o senhor, mas nos parece um pouco devagar neste momento. E a Polícia Federal não. A Polícia Federal me parece que está com um desejo de avançar nas investigações, está com muito material nas mãos. O que vai depender é da postura do ministro André Mendonça. É ele quem vai presidir isso, a forma como isso tudo vai vir ao mundo e ser coordenada pelo mundo e condenada pelo mundo. Como é que o senhor está avaliando essa atuação até aqui? Bom, várias coisas eu fui anotando aqui à medida que você foi falando. Então, você disse que o Fachin e a Carmen Lúcia, para não ficarem isolados, acabaram assinando aquela nota. Olha, um magistrado, magistrado mesmo, tá? Nem sob tortura, num pau de arara, assinaria isso, tá? Porque ele sabe até da sabedoria popular. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado.
Então, assinou, foi conivente, uma conivência grave a partir do momento que o próprio presidente falava em código de ética. O Baruch Spinoza, que é o moderno pai da ética, tá? É considerado o pai da ética, deve ter revirado no túmulo naquele momento. O segundo ponto com relação ao Vorcaro, a delação premiada. Eu sou um técnico, eu tenho formação de juiz, eu fui juiz a vida inteira, e sou um operador do direito. E um estudioso de criminalidade organizada de matriz mafiosa. Quando surge o Instituto da Delação Premiada, que vem do século XIX, numa intuição de um grande filósofo e jurista alemão, Rudolf von Jhering, o Jhering falou o seguinte: olha, um determinado dia se vai ter que dar prêmio para que se tenha uma delação para que se faça justiça. Ora, isso virou o quê? A delação premiada. Como é que se chama isso tecnicamente? Isso é importante. É colaboração com a justiça. E o que o Jhering escreveu? Aspas, que o direito premial, é assim que ele chamou, o direito premial é feito no interesse público e não no interesse privado, não no interesse daquele que objetiva ganhar o prêmio. Então, o Vorcaro tem que ser conscientizado disso, no interesse público e não no interesse privado. Então, já se colocar para ele, olha, você vai fazer uma colaboração de justiça pela metade, já está errado. Completamente seletivo, total. Não, ministros supremos, não. Ou seja, você não vai olhar o pau do galinheiro, tá? Você vai ter que fazer aqui uma composição. Isso é uma farsa, não é delação premiada, é uma farsa. Não é colaboração de justiça, é colaboração com impunidade. Então, nós temos que ter esse tipo de cautela, em que não se pode, evidentemente, usar isso para que o Brasil vire uma república bananeira, uma república de bananas com bananas togadas. Não dá para se chegar a essa situação. Desculpe, mas eu fico muito irado, e aí pode ser até uma ira santa. O Luísa, Pedro e Flávio, eu fico irado com essa tentativa de se mascarar. Isso não é da ética, isso é de república bananeira. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio primo. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meia Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.